Boa noite, irmãos. É uma grande alegria estar aqui com os irmãos reunidos, mesmo que virtualmente, para refletir sobre a palavra do Senhor, para que essa palavra cause transformação no nosso ser e no nosso viver. E gostaria nessa noite de refletir com os irmãos a partir do texto registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 2, dos versos 23 a 25, onde a palavra de Deus nos diz assim: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos, Senhor, que Tu nos ajude, abrindo nossos corações, as nossas mentes para receber a Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, faça diferença no nosso viver, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos humanos. Essa frase atribuída a Saint-Exupéry fala um pouco da superficialidade do olhar humano sobre todas as coisas, sobre as coisas que lhe circundam, sobre textos que se lê. Na realidade, humanamente, sempre colocamos o olhar de forma muito superficial sobre cada acontecimento, um olhar muito natural, sem entender realmente a profundeza de cada fato, de cada coisa em que os nossos olhos põem a nossa visão. Para entendermos um pouco melhor o texto lido, eu gostaria de fazer um retrospecto breve sobre todo o contexto, conforme o texto que está registrado no Evangelho de João, do capítulo 2, dos versos 12 a 22. Embora nós não vamos ler esse texto neste momento, os irmãos podem ler e fazê-lo depois, o texto nos diz que depois da festa, aquele casamento em Caná da Galileia, em que Jesus transformou a água em vinho, ele volta para Cafarnaum, onde passa com um breve tempo com sua família, e depois, pelo motivo da festa da Páscoa, ele sobe até Jerusalém. Estando em Jerusalém, Jesus percebe no templo que existiam muitas pessoas vendendo animais e cambistas trocando moedas naquele momento. E aí, tomado de uma certa emoção, ele termina por afastar, por expulsar tanto as pessoas quanto os animais que faziam aquilo. E quando ele conclui essa expulsão, então os judeus e as autoridades do templo vão até ele e perguntam com que autoridade ele faz aquilo. Qual o sinal que ele mostra para apresentar que ele tem a autoridade de fazer aquilo. Jesus não lhes responde de forma clara, pelo contrário, o Senhor mesmo lhes dá uma resposta que lhes deixa muito mais confusos. O Senhor diz que ele derrubaria aquele templo e ele reconstrói em 3 dias. Isso causa muita confusão. Inclusive, isso também será utilizado mais à frente como testemunho contra o próprio Jesus para lhe pedir a morte. Essa irreverência toda provocada por essa feira em que os judeus proporcionavam no templo, inclusive, como já disse, com autoridade, com a anuência das autoridades, podem demonstrar, sim, uma superficialidade na fé em que os judeus estavam praticando naquele tempo. O texto lido ele reafirma a presença de Jesus na festa da Páscoa, logo no início, no versículo 23, e nos versos 24 e 25, ele diz que Jesus não precisava que ninguém desse testemunho do homem para ele, e diz também que ele conhecia a natureza humana. Pela sua onisciência, sabia que aquele crer, por causa dos sinais, era um crer superficial, pois ele podia ler
o coração, o que estava realmente no coração daqueles homens. Com base nisso, no que foi dito, com base no texto lido, no que foi explicado, gostaria de refletir com os irmãos três coisas, três pontos em que a nossa superficialidade na nossa fé pode ser perigoso para nós mesmos e para as pessoas que nos circundam. Em primeiro lugar, a superficialidade da fé provoca o perigo de esquecermos o verdadeiro motivo da nossa vocação. O povo de Israel foi chamado por Deus para que, através do seu viver, eles apresentassem Deus às outras nações, eles revelassem Deus às outras nações, a fim de que essas outras nações fossem atraídas para Deus mesmo. Isso nós podemos ver conforme o texto que está registrado no capítulo 4, dos versos 4 a 9 do livro de Deuteronômio, que diz assim: Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje já estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que é lei que hoje vos apresento. Então somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, que não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ao entrar na terra prometida, de forma diferente, em vez de os judeus apresentarem e revelarem esse Deus, a grande maioria desses judeus inclinou-se para o que aqueles povos faziam para cultuar inclusive a seus deuses, e isso vai culminar mais na frente com a levada desses povos para o cativeiro. Primeiro, a levada dos judeus para o cativeiro. Primeiro, os israelitas e depois o povo de Judá. A feira que Jesus encerrou, como falamos, que está registrado ali nos versos do capítulo 2, de 12 a 22, ocorria exatamente no pátio dos gentios. O templo ele era dividido em vários pátios. O primeiro pátio era o pátio dos gentios, o segundo pátio, o pátio das mulheres, o terceiro pátio, o pátio dos israelitas, e o quarto pátio, o pátio dos sacerdotes. E os israelitas, na realidade, os judeus, eles estavam praticando essa feira exatamente no pátio dos gentios. Para trazer luz ao problema causado por isso para os gentios, na sua devoção, o comentarista Barclay nos diz: o templo estava formado por uma série de pátios que conduziam ao templo propriamente dito e ao lugar santo. Primeiro, vinha o pátio dos gentios, logo o pátio das mulheres, depois o pátio dos israelitas e em seguida o pátio dos sacerdotes. Agora, toda esta compra e venda se desenvolvia no pátio dos gentios. O pátio dos gentios era o único lugar ao que podia ter acesso um gentio. Um gentio podia entrar nele, mas além desse pátio, o acesso lhe estava proibido. De maneira que, se Deus tinha chamado o coração de um gentio, este podia aproximar-se do pátio do gentio para orar, para meditar, para buscar um pouco mais a proximidade com Deus. E aquelas autoridades do templo e mercadores judeus estavam transformando esse pátio dos gentios em um tumulto, em uma barra funda, onde ninguém podia orar. O mugido dos bois, o balir das ovelhas, o arulho das pombas, os gritos dos vendedores ambulantes, o tilintar das moedas,
as vozes que cresciam na pechincha, todas essas coisas se combinavam para converter o pátio dos gentios em um lugar onde ninguém podia orar e adorar a Deus. A conduta do pátio do templo afastava o gentio desse vislumbre da presença de Deus. Como podemos perceber, através do comentarista, os israelitas continuaram sem cumprir a sua vocação também neste tempo. É a vocação pela qual tinham sido chamados de apresentar, de revelar Deus aos outros povos. Com essa atitude, os gentios impediam, na realidade, inclusive fisicamente, mentalmente e até espiritualmente, a aproximação desses povos do conhecimento do Deus verdadeiro, do conhecimento e da aproximação para o louvor e glória do nosso Deus, do Deus de Israel e o Deus que também hoje é o nosso Deus. Nós também nesse tempo, meus irmãos, como Igreja do Senhor, como novo povo vocacionado para revelar esse Deus àqueles que não conhecem o seu nome, aqueles que não conhecem quem realmente Deus é, nós somos revelados, nós somos chamados e vocacionados para revelar esse Deus, para que as pessoas se aproximem, sejam atraídas por esse Deus para si. E nós podemos, sim, irmãos, se tivermos uma relação distante, uma relação muito superficial com esse Deus, nos equivocarmos, esquecermos dos nossos chamados e em vez de ser instrumentos de aproximação e de proclamação dessa palavra, ser impedimento para que as pessoas se aproximem de Deus. Em segundo lugar, a superficialidade da fé pode provocar o perigo de colocar interesses pessoais acima dos interesses do reino. Segundo historiadores bíblicos, na festa da Páscoa, que era a principal festa dos judeus, Jerusalém era tomada por uma multidão de peregrinos. Estima-se que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas circulavam em Jerusalém nesse período. Pessoas que vinham de todo o mundo para momentos de adoração e de sacrifícios ao Senhor. Para tanto, como esses homens vinham peregrinando de muito longe, eles não traziam os animais, as suas vítimas, para oferecerem sacrifício. Eles deixavam para comprar isso em Jerusalém. As autoridades, então, estabeleceram inspetores para analisar essas vítimas, para que elas realmente estivessem de acordo com aquilo que prescrevia a lei. Para trazer luz sobre esse fato, vamos recorrer novamente ao comentarista Barclay, onde ele diz: a lei dizia que todo animal que se oferecesse em sacrifícios devia ser perfeito, sem manchas, sem defeitos. As autoridades do templo tinham designados inspetores para examinarem as vítimas que iam ser oferecidas. Era preciso pagar uma taxa pela inspeção. Se um fiel comprava uma vítima fora do templo, não cabia nenhuma dúvida de que o inspetor a examinaria e seria rechaçada. Isto tampouco teria sido grave, mas o certo é que um casal de pombas poderia custar menos de 1 dracma fora do templo e até 30 vezes mais dentro do templo. Aqui também se tratava de uma extorsão deslavada à custa dos pobres e modestos peregrinos, os quais eram virtualmente chantageados para que comprassem suas vítimas nos negócios do templo se quisessem oferecer um sacrifício a Deus. Este flagrante ocorria em conivência com as autoridades do templo, que dessa forma terminavam por estimular uma religião muito voltada a interesses, muito voltada a questões materiais, a um conhecimento superficial do Senhor. Quanto à afirmação de que essas autoridades buscavam interesses pessoais mais do que realmente uma defesa dos interesses do reino, nós podemos ver o que nos diz o texto registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 11, dos versos 45 a 41, onde a conduta desses homens
fica bastante evidenciada, como assim nos diz o texto. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Entre os principais sacerdotes e fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Isto ocorreu após Jesus operar o milagre da ressurreição de Lázaro. Muitos se converteram, mas outros, incrédulos, foram até os fariseus, foram até as autoridades, falaram o que havia acontecido, e essas autoridades se preocuparam não com a profundidade do evento que Jesus operara, mas sim com seus interesses, que isso poderia provocar a perda do seu lugar. Também em nosso tempo vemos muitos fatos semelhantes ocorrendo, pois a busca por Deus muitas vezes está baseada naquilo que pode se receber em troca, ou também se busca dentro das igrejas posições, lugares mais altos na vida eclesiástica, para poder se apenas aparecer, para poder apenas estar diante das pessoas, e muito menos se preocupa com o que isso pode provocar, o mal que isso pode provocar. Pois na realidade, os nossos interesses, se nós temos uma fé, se nós temos uma comunhão mais profunda com o nosso Deus, nunca será colocado em primeiro lugar. Sim e sim, o que será colocado em primeiro lugar são os interesses do reino, os interesses do nosso Senhor, os interesses daqueles também que são semelhantes. São os nossos semelhantes. Em terceiro lugar, a superficialidade pode provocar o perigo de não discernir a presença e o agir de Deus em nossas vidas. Em seu evangelho, o apóstolo João trata os milagres de Jesus como sinais. João está muito mais preocupado com o significado mais profundo que existiam nesses milagres do que propriamente no resultado do milagre e nas evidências extraordinárias que esses milagres causavam. Cada evento causava um estrondo, uma coisa visual que chamava a atenção das pessoas, mas existia um significado mais profundo, que era esse que João chamava a atenção, era isso para o qual Jesus chamava a atenção. Nós podemos perceber isso de forma muito clara, porque a vida superficial da fé daqueles israelitas, mesmo conquanto eles esperassem um Messias, eles não puderam perceber o que significava realmente esses sinais que Jesus operava. Podemos perceber claramente isso através do texto registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 6, nos versos de 22 a 30, onde Jesus tem um diálogo com algumas pessoas que lhe procuram após o evento, após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, como nos diz o texto registrado. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar voltou, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo.
Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele porque ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Como o próprio Jesus disse, mesmo eles tendo presenciado, mesmo eles tendo comido e se fartado dos pães e dos peixes que foram multiplicados, um evento extraordinário, nunca concebido antes na face da terra, esses homens, para crer, ainda pedem mais um sinal, mais alguma coisa que aponte para uma autoridade de Jesus. Isso só não bastou, nem os outros sinais que já tinham sido demonstrados por Jesus. Quando vivemos uma comunhão superficial com o nosso Deus, com Jesus, nossos olhos ficam meio que obscurecidos para nós percebermos a sua presença e o seu agir em nossa vida e em nosso entorno. Oramos ao Senhor por alguma causa e não percebemos quando Ele responde. Não percebemos a sua resposta. Colocamos num lugar comum, numa coisa como que pouco relevante em nosso dia a dia, o milagre da salvação que Ele operou em nós. Da mesma forma, colocamos isso como uma coisa que nós já estamos acostumados e isso talvez nem mais cause diferença. Perceber a transformação no dia a dia que Jesus vai fazendo em nós quando assim lhe permitimos. Esquecemos que Ele nos convida a todos os momentos a confiar nele, na sua provisão, a confiar no seu cuidado para conosco e que Ele prova tudo isso sempre que nós estamos perto dele. Deixamos também de usufruir da grande alegria e do grande privilégio de trabalharmos sinceramente em sua obra, na obra de proclamação do seu Evangelho, no cuidado com as pessoas. Esquecemos, assim, que nós mesmos, que fomos salvos e somos transformados pelo seu poder, nós somos um milagre, nós somos um sinal dele para a vida, para os olhos, para o coração daqueles que nos circundam. Nós somos um sinal de Jesus, do seu poder, da sua graça e misericórdia. Quando vivemos uma fé superficial, uma comunhão superficial, deixamos de perceber todas essas coisas e muitas outras que aqui nem foram citadas. Irmãos, há aproximadamente 30 anos atrás, eu tive conhecimento de um fato que ocorreu ali por Olinda, em que um grupo de pessoas saiu para passear de barco para tomar banho de mar num local mais onde as águas estivessem mais limpas, creio eu, e se afastaram da costa. Se afastaram um pouco da costa e ali pararam um barco e ficaram tomando banho de mar durante muitas horas. Ao longo do tempo, depois de algum tempo, um dos rapazes que ali estava resolveu pular no mar da parte mais alta do barco. Porém, ele não percebeu que com o passar do tempo, o nível do mar baixou. E ao mergulhar, o mar não tinha mais a profundidade que precisava, e ele então bate com a cabeça no chão, e ao bater com a cabeça no chão, teve um trauma na sua coluna e perdeu os movimentos das pernas. Assim como o movimento do mar, como o movimento das marés, a nossa vida também tem um movimento dinâmico, um movimento de encher-se em alguns momentos e de secar-se, de encher-se da fé, da esperança, porque muitas vezes as situações nos faz esquecer, através dos nossos olhos embotados, pela falta de comunhão com o Senhor, nos faz esquecer das suas promessas. Para tanto, irmãos, para que esse movimento não nos pegue, para que nós não venhamos a estar em muitos momentos com a nossa fé com o seu nível baixo, faz-se necessário nós analisarmos a nós mesmos
através de indagarmos quais são realmente os nossos interesses, o que é que realmente interessa ao nosso coração, ao nosso viver, como eu estou me relacionando com as pessoas, como eu estou vivendo, como está o meu ser. Tudo isso são indicativos de que nível de profundidade da relação com Deus nós estamos tendo. Isso é necessário para que nós não venhamos a sofrer um acidente de bater com a cabeça por falta de profundidade da nossa relação com Deus e por não estarmos cheios de sua plenitude, do seu amor, da sua graça e misericórdia, por não estarmos cheios daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente interessa a nossas vidas. Não que as outras coisas não são importantes, mas nós devemos buscar em primeiro lugar permanecer cheio, ser e permanecer cheio da presença do Senhor em nossas vidas. Quero caminhar para a conclusão, irmãos, e a partir desse momento eu queria fazer uma pequena análise sobre o que é o homem. Através do que está registrado no Evangelho de 2 João, no capítulo 3, no verso 1, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Se continuássemos a leitura do texto, nós veríamos que o homem Nicodemos, após ver os sinais realizados por Jesus, ele vai à noite procurar Jesus para entender o real significado desses sinais. Ao ter esse profundo encontro com o Senhor, vamos ver mais à frente, no desenrolar dos textos, a partir do que está registrado no Evangelho segundo João, do capítulo 39, dos versos 38 e 39, o novo homem Nicodemos, o novo homem que passa a ser após o encontro com o Senhor. Vemos esse homem cheio da plenitude do Senhor e corajosamente, durante o dia, indo levar o corpo do Senhor à sepultura e ungí-lo. Uma grande transformação. Um homem que apesar de ser um dos principais dos fariseus, não conseguiu perceber ao primeiro olhar o que os sinais diziam. Mas ele busca isso, ele busca entender esses sinais e nesse encontro com o Senhor, ele entende esses sinais e ele é cheio da plenitude do Senhor e assim ele é transformado. O Senhor sabe da nossa finitude, o Senhor sabe quem é o homem, o Senhor sabe o que é que tem na natureza do homem, na natureza humana, a finitude, o medo, a fraqueza. Mas o encontro com o Senhor, a busca por essa profundidade, provoca uma verdadeira transformação do ser do homem, daquilo que está dentro do homem. Então, irmãos, ao buscarmos essa comunhão com o Senhor, para conhecer exatamente a sua vontade, nós vamos nos enchendo de sua plenitude e assim sendo capazes de nos encorajarmos para vir a ser aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, para que assim a gente possa buscar realmente ser partícipe daquilo para o qual Ele nos chamou, que é a proclamação do seu Evangelho, que é um viver diário, que seja agradável a Deus, em comunhão com os irmãos, tanto dentro das igrejas como fora das igrejas, com aqueles que não conhecem ao Senhor ainda e que através de nós, que somos sinais, somos um milagre seu, poderão vir a conhecê-lo. Para finalizar, meus irmãos, a minha oração por cada um de nós é que com sinceridade de coração possamos buscar alcançar uma profundidade de relacionamento com Deus através da leitura da sua palavra, da leitura e meditação na sua palavra, através da comunhão com Ele pela oração, para que assim possamos nos conhecer também a nós mesmos
e conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Que o nosso serviço para o reino de Deus seja um serviço sincero, um serviço de uma expressão de gratidão pelo que o Senhor fez através da nossa salvação e do amor que Ele desperta em nós por Ele mesmo e pelos nossos semelhantes. Irmãos, meu desejo é que a plenitude do Senhor encha dia a dia os nossos corações e que nós tenhamos profundidade de relacionamento com Ele, porque a superficialidade nos coloca muitas vezes em perigo, mas essa profundidade de relação, de conhecimento do Senhor, nos coloca numa posição de sermos aquilo que Ele espera que sejamos, para a honra e glória do seu santo nome. Deus os abençoe. Amém.